as louças e você vai lá na cozinha, tá tudo em ordem. Aquela campainha que toca quando não se trata de uma brincadeira, mas você vai ver na porta, não tem ninguém. A batida na porta, quando você vai atender, não tem ninguém. A linguagem por pancadas, tipologia, o que era isso? Fenômeno das mesas girantes, elas se levantavam e para cada indagação, ela batia um pé da mesa respondendo se sim ou se não. E a levitação de pessoas ou de objetos. Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ou seja, toda vez que eles conseguiam levitar algum tipo de objeto, a própria levitação da mesa já era um fenômeno muito curioso, parecido com o movimento dos corpos inertes, mas provocado por uma alavanca, por uma energia que a gente não vê, chamada de ectoplasma. Né? Ou telecinesia, né? Toda vez que você consegue movimentar um objeto sem a ação das mãos, ele é considerado na paranormalidade como um fenômeno de telecinesia. Gente, é engraçado porque isso é muito comum. É que as pessoas não percebem, mas isso é comum. Comum acontecer. Em casa isso acontecia direto quando a gente era moleque. Muita coisa. Eu contei pra vocês já aquela história do cinzeiro, né? Se mexer. Que eu fui na casa de uma tia uma vez, na tia de um amigo meu. E estava o pessoal tudo na cozinha, só estava eu e ele na sala, 2 moleques juntos, já sabe que não estava sem nada que prestasse, né? Então, o cinzeiro da mesa, ele fez assim, ó, vup, vup. Aí a gente parou, ele olhou pra minha cara, deu aquela risadinha amarelinha, falou assim, acho melhor a gente ir pra cozinha participar da conversa, né? E era engraçado porque naquela casa ocorriam vários fenômenos, né? A tia desse amigo meu, ela sempre falava que acontecia umas coisas estranhas, ela não sabia o que era. E a gente achava que era tudo coisa da cabeça dela, né? Que era invenção, que ela fazia isso para intimidar os filhos, né, para assustar. Mas o cinzeiro, eu vi, gente, o cinzeiro se mexeu na minha frente, não era truque, não. Dá um negocinho assim na barriga, né, você vai embora. A desmaterialização de objetos e a sua materialização em lugares distantes de sua origem. O transporte é o fenômeno onde os espíritos desmaterializavam um objeto lá na casa do Marcelo e materializam aquele objeto aqui no centro. Transformação química da água, mudando a sua aparência e gosto. Lembra daquele famoso milagre? Aliás, o primeiro milagre de Jesus, que é a transformação da água em vinho. Foi um fenômeno provocado através da mudança, da transmutação da matéria, né? Alguns cientistas têm pesquisado muito isso. Nós tivemos aqui no Brasil um cara... Eu não sei se ele ainda continua fazendo, porque me parece que ele foi pego em fraude também. É o mal de muitos médiuns de efeito físico, quando eles não conseguem promover, no momento em que alguém está lá para fazer a prova, é o mal de muitos médiuns forjarem alguma coisa para adquirirem credibilidade. E aí você acaba sendo desacreditado em tudo aquilo que você faz. Isso já aconteceu com outros médiuns também, e que tentaram forjar porque não conseguiram provocar o fenômeno. Isso mostra que o médium, ele não tem controle sobre o fenômeno, né? Ou seja, ó, são eles que provocam. Então, se eles não quiserem provocar o fenômeno, você vai ficar lá o tempo todo tentando fazer o negócio acontecer e necas, não vai ocorrer nada, ok? São fenômenos raros, lógico, são fenômenos raros. É óbvio que essas pessoas acabam atraindo para si uma fama muito grande, a vaidade é muito grande, ele cobra por tudo que ele faz, não é barato. Então isso acaba trazendo uma série de outras inconveniências, né? Mas, pelo que a gente pôde ver, parece que alguns fenômenos nele são reais, ok? E as pessoas que transmitem choques elétricos a quem as toca ou interferem em aparelhos eletrônicos. Não é isso? Isso também está muito ligada à questão da eletricidade, da energia estática. Pessoas que usam muito calçado, elas geralmente acumulam muita eletricidade. Então o que a gente faz? Você tem que andar descalço na terra, vai abraçar a árvore, né? Então se alguém vê vocês abraçando a árvore, deixa falar que é louco, não tem problema. Vai andar, pôr o pé na terra, porque você descarrega aquela energia. Agora, se mesmo assim você continuar dando choque magic-click nos outros, se trata de um fenômeno mediúnico, né?
Eu já presenciei muitas vezes isso já aconteceu comigo, de você ligar, de pôr a mão em algum objeto e você vê sair até parece aquele Magic Click, sabe aquela faísquinha, de você dar choque nas pessoas, né? Essas coisas. Então, quando não se trata daquele acúmulo de energia, que é muito comum de quem só usa sapato, se mesmo assim você descarregar, pôr no pé na terra, entrar em contato com a natureza, continuar, se trata de um fenômeno mediúnico, tá? Que precisa ser trabalhado. Oi? Não, mas você toma o choque também. É a mesma coisa. Exatamente. Vive tomando choque. Vai pôr a mão nas coisas, de repente dá aquele choque assim, você não sabe por quê. Exatamente. Sim. Está muito ligado ao desenvolvimento, está muito ligado a esse processo do efeito físico. É um fenômeno específico, tá? Provavelmente, depois que você trabalha a mediunidade, seja ela qual for que você tenha, esse fenômeno acaba. Comigo acabou. Depois que a gente começou a trabalhar a parte mediúnica, nunca mais. Muito raramente acontece. Agora, geralmente essas coisas acontecem muito com quem não trabalha a mediunidade. Interferência em aparelhos eletrônicos é uma coisa fantástica, né? Tudo que compra, quebra. Tudo que compra, quebra. Parece que é engraçado. E olha, é uma coisa absurda. Sinais das chagas do Cristo no corpo humano, as chamadas estigmatizações. Já ouviram falar disso? Então, nós vamos falar, eu vou mostrar para vocês mais para frente o que é. Desdobramento e materialização, ou seja, a gente tem que associar isso, viu? O nome, lembra que você falou? A bicorporeidade, são 2 corpos em 2 lugares. O Nicásio sentado aqui, ele entrou no transe, ele desdobrou, foi lá no salão da frente, se materializou e está conversando com o pessoal lá. É um fenômeno raro, mas isso aconteceu muito. Eu já falei aqui de pessoas que na história que tinham esse fenômeno. O Masaharu Taniguchi, da Seishonoye, ele tinha esse fenômeno. O Eurípides Barçanufo, que a gente conhece, ele conseguia provocar isso, ok? E o corpo físico da pessoa sempre está naquele estado de transe. Está meio zorozão, assim, sabe? Ele não está completamente consciente. E ele está do outro lado. E a materialização de espíritos, chamada de materialização ou ectoplasmia, que nós vamos dar uma estudada um pouquinho melhor também. No fenômeno da levitação, podem notar aqui a mesa levantando? Isso é uma foto de um trabalho mediúnico, pode ver que a maioria eles estão com as mãos dadas, ok? No momento em que a mesa começou a levantar, bateu a foto. É claro que a gente não pode descartar, nunca, lembra que a gente falou, toda vez que surgir alguma situação em que a gente fala assim, olha, isso pode ser um fenômeno de efeito físico, a primeira coisa que nós temos que ter em mente qual é? Se é uma fraude. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, bom, vamos descartar primeiro a fraude. Primeiro a fraude. Vocês já viram aquele aquele ilusionista chamado Chris Angel na televisão? Aquele cara faz umas coisas muito loucas, né? Muito loucas. Vocês já viram ele levitar? Já? Vocês já viram como ele faz para levitar? Então o que acontece? A gente vai sempre descartar a possibilidade de fraude. Descartou a possibilidade de fraude, só tem uma resposta para isso. Fenômeno mediúnico, de efeitos físicos, ok? Aqui também, outro trabalho com a mesa se levantando, tá? E aqui um fenômeno de levitação que é considerado como fraude. Se eu não me engano é um inglês ou americano, chama Collie Evans. E no momento da levitação, vocês podem ver, a foto foi tirada em 2 ângulos, tá? Isso está na internet. Os estudiosos mais céticos dizem que essa foto é uma fraude. Pode ser que seja uma fraude mesmo, porque, por incrível que pareça, esses fenômenos eles ocorrem no escuro porque essa luz, a luz branca, ela queima o ectoplasma. Então tem que ser em baixa luz.